Chegamos com o podcast Carneiro e Mafuz aqui no 12 Esportes. Eu sou Fernando Rudinick, estou com as feras Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Tá com o balido, joelho machucado, craque, né? Craque é assim, às vezes machuca, né, Carneiro? Thiago Mafuz Heleno. É. Não, mas o meu joelho é melhor que o do Thiago Heleno, vai se recuperar logo. Logo se recupera. Mas antes a gente Mas alguém te começar... passou o pé pra você cair ou foi Não, eu caí... vontade própria? Exato. Caiu de maduro, diria, né, aquele outro. Mas antes da gente começar mais essa edição do podcast mais querido do sul do mundo, peço aquele like para você que está nos assistindo, a nossa audiência querida, deixe aquele comentário também, comente, mande a sua sugestão, sua pergunta, o seu carinho, o seu desprezo também, sua crítica para a gente, né? Que tem o pessoal que gosta, tem o pessoal que não gosta, mas a maioria gosta muito de vocês dois, então a gente pede que a audiência aí mande aquele contato para a gente, se inscreva se você não é inscrito, é de graça e você faz o programa com a gente. Então, para começarmos mais essa edição do Carneiro e Mafuz, uma polêmica. Vocês gostam, né? Um pouquinho de polêmica. Gabigol foi convidado por Cuca para vir para o Atlético, para se juntar ao elenco do Furacão. Eu acredito que não vai acontecer, é uma coisa muito difícil, mas faz algum sentido Gabigol no Atlético? Mas quem convidou? O Cuca. Pois é. É isso que, se fosse um outro, aí a gente ia dizer que é populismo, quer fazer média com a torcida. Mas o Cuca não é disso. E o Cuca sabe que, primeiro, não iria trazer. Segundo, não iria trazer e o Atlético nem tem condições de trazer. Salário milionário. Exatamente. Né? E o Gabigol não vai dar solução nenhuma para o Atlético. O Atlético não precisa mais de problema. Ele precisa de solução. E ao invés de ele perder tempo e ir atrás de Gabigol, ele tem que ir atrás de quem pode vir e, vindo, resolva o problema do Atlético, que é o ataque. Pronto. É isso, Carneiro? Voto com o relator. Nada mais a acrescentar. Fico Iório. Até segunda hora. Mas a torcida do Atlético já não gosta muito do Gabigol, né? Quando vem não, aqui, a torcida do Atlético não. Detesta ele, né? Um sujeito que não tem personalidade definida, né? Um dia ele tem o cabelo amarelo, outro dia azul, outro dia vermelho. Um dia ele tem barba, outro dia não tem barba. Um dia ele é Flamengo, outro dia ele é Corinthians. Então, é lamentável. Aquele negócio do antidoping pegou muito mal. Uhum. Ele foi um ótimo jogador. Naquela conquista do título da Copa Libertadores da América, ele foi decisivo na partida com o River Plate. Ele teve os seus méritos, mas ele se perdeu. Esse é o problema da nova geração de pessoas, que não leem, não estudam, não se informam e se acham. Eles acham que sabem tudo. É fácil criticar, você é velho, você está superado. Mas, meu amigo, se tiver a minha cultura do Mafuz e a sua, Fernando, se eles tiverem a nossa experiência de vida, tiver o nosso conhecimento de reações humanas, porque que nós vivemos num planeta em que nós não sabemos exatamente por que estamos aqui. Isso aqui é um mistério, um grande mistério. Tanto que alguém me falou ontem, olha, as guerras vão ficar permanentes e vão ficar cada vez mais, porque interessam aos ditadores e à economia global. Ponto. O que é que você quer que eu faça? Vou falar do Gabigol? Mas estamos aqui para falar... Mas baixou a qualidade do noticiário do Atlético. O Atlético, que sempre pauta por levar a coisa séria, pode até fazer a coisa errada. Mas ele levar a coisa séria, trazendo o Gabigol para o seu noticiário, foi uma pisada de bola. Mas essa notícia vazou da onde? A notícia foi dada pelo UOL. Tem que conferir. Eu acho que não tem fundamento. Mas já entrando, então, no Atlético... Mas a própria notícia ali, né, fala desse contato. Não, mas o Cuca foi técnico do Gabigol. As fontes do UOL são sérias. Sim, alguém falou. Mas eles também dizem que o Gabigol já disse que não e tal. O Flamengo acha não tem fundamento, que não vai. Agora, eu acho que a CBF, agora vamos elogiar um pouquinho, né, também, que te malha tanto a CBF, eu acho que ela foi coerente em empurrar a tabela do Campeonato Brasileiro sem invenções. Ou seja, no caso do Atlético Série A, vai jogar com o Fortaleza. Quer dizer, não pularam aquelas rodadas.
E comprovou-se o que nós havíamos falado a semana passada. Não teve justificativa essa paralisação, porque os problemas no Rio Grande do Sul continuam. A máquina não funcionou ontem de novo, o motor, não sei o quê, e já inundou novamente o Guaíba. Então nós não vamos ficar discutindo a incompetência, né, a canalice dos administradores públicos e dos políticos, de uma forma geral. O Rio Grande do Sul é vítima dessa gente, como o Brasil é vítima dessa gente pela falta de infraestrutura. Então eu acho que não foi uma boa paralisar o campeonato, porque o calendário já é muito ruim, o calendário do futebol brasileiro. Vocês imaginem, na sequência, com o ritmo de jogos, os grandes times, aí o Atlético se inclui, que vão passando de etapas na Copa Sul-Americana, no caso do Atlético, na Copa do Brasil, e tendo a responsabilidade do Brasileirão, o calendário vai ficar muito complicado, ele vai ter que ter um elenco muito farto de grandes opções, porque senão vai ter problema. Vai ser um inferno. Esse calendário esse ano vai ser um inferno. E o Renato Gaúcho já quis aproveitar, choroso, Que ideia absurda, né? se apresentando de vítima, propondo que não ocorra rebaixamento esse ano no Campeonato Brasileiro. Eu, se fosse o conterrâneo dele, o Carlos Amodeu, do Curitiba, já metia a boca no Renato Gaúcho. O Curitiba está fazendo um esforço para subir para a Série A. Mas a ideia dele é ter acesso e não ter rebaixamento. Ah, fazer com 24. Faz com 24 então ele clubes. quer o número mágico. Tá bom. Exatamente. Mas é uma ideia sem pé nem cabeça, né, Mafuz? Não, é ilegal, né? Ilegal e moral. Evidente. Antiético. Ilegal e moral. O futebol brasileiro demorou um século quase para ter pontos corridos, acesso e descenso. A última, e agora vai mudar. A última vergonheira dessa foi vergonha. quando derrubaram o Atlético, né, numa canetada no STJD. 99. Lembra? E o Atlético caiu para a Série B para botar o Fluminense, que sequer tinha disputado a B. Né? Deram um golpe de Estado, vamos dizer assim, na CBF. Aí o Atlético, via política de Brasília, né? E um movimento popular muito forte. Aqui a torcida do Atlético ameaçando parar a BR e invadir o aeroporto Afonso Pena, até que o Antônio Carlos Magalhães, né, o Atlético Paranaense foi uma comitiva lá liderada pelo Marcos Coelho, com o apoio do então senador Osmar Dias, eles conseguiram sensibilizar o ACM, que ligou, segundo o depoimento dessas pessoas que estiveram na reunião, ligou para o Ricardo Teixeira e disse: Ricardo, o problema do Atlético Paranaense não é mais da CBF, é da República. Bom dia. No dia seguinte assumiu o vice, Zequinha Sarney, da CBF. Esse país é uma farsa, né? Tá, pra gente terminar a polêmica do Gabigol, eu queria saber se na época que vocês estavam, Mafuz repórter, o Carneiro, narrador, comentarista, vocês já viram um jogador de um time vestir a camisa do outro assim na... Não, existia respeito. Existia ética. Existia respeito. Você nunca viu o Sicupira, o saudoso Sicupira, vestido a camisa do Curitiba? Imaginou se na época vestisse? O processo mudou muito, o comportamento também. Eu me recordo que o Curitiba foi disputar o seu primeiro tricampeonato, que ele ganhou em Bandeirantes, em 1973. E eu fiz o posto do Atlético em Londrina. O Atlético tinha uma chancezinha pequena. E o Ayrton Cordeiro, na Rádio Clube Paranaense, foi comandar a transmissão. Acho que o Mafuz estava presente. Eu era o repórter nesse né? jogo. Mas você estava em Bandeirantes. Eu estava em Bandeirantes. Não, estava em Bandeirantes. Muito bem. E nós fomos na caminhonete da emissora, me deixaram em Londrina, e se despediram e foram para Bandeirantes. Só que o jornal precisava da foto dos tricampeões para publicar no dia seguinte. E o jogo era à noite, em Bandeirantes. E naquele tempo não tinha nem pombo correio para mandar a foto. Então eles convenceram, o fotógrafo convenceu o Berdan e o Hidalgo, que eram os grandes líderes do Curitiba, a tirar uma foto com a faixa de tricampeão. E eles ficaram meio reticentes. Veja como é que era a ética da época, né, 50 anos atrás. Mas tiraram a foto e não deu outra. No dia seguinte, a Gazeta do Povo, foto, tricampeão. E foi um sucesso, né? A torcida enlouquecida, foi receber a delegação. Que ano foi isso, cara? Na rodovia, 1973. E foi um sucesso daí.
Então, mas foi bonita. A jogada foi inteligente de marketing. Tô tentando lembrar quem foi o fotógrafo. Vintilino. Pode ser. Ou aquele, o Pato no Tucupi, que era ótimo. O Famoso, que apelidamos Socó. ele. Não, o Socó da foi tribuna. depois. É um da Gazeta, me fugiu o nome Não, o dele. Vintilino era da Ele tribuna. os times nossos jogavam muito em Belém do Pará, em Manaus, eu ia transmitir, e daí Lá numa é o dessas eu prato apelidei do ele de Tucupi, né? Pato no Tucupi, e pegou para... Ele era ótimo, ele era do canal da RPC também, Sim, que era sim. câmera. Uma maravilha de profissional, pena a gente não lembrar mais. Certo. Mas essa polêmica aí do Gabigol no Atlético é uma coisa que chegou assim, né, nessa manhã e tomou conta. Mas aí já do se encerrou, noticiário. já está encerrado o assunto. Já está encerrado e o Cuca podia ter ficado quieto. Agora, falando então da carência de centroavante bom Vamos- no Atlético, ele está com o Pablo e com Pablo e o Mastriani. Mastriani. O outro menino não é Diório. tão bom, o Iório. Agora, o Atlético precisa definir isso aí. Ele precisa acertar esse time. Porque ele tem um calendário extraordinário e o futebol brasileiro está derretendo tecnicamente. Os jogos de ontem na Copa do Brasil foram de chorar. Mas a Nível informação- técnico muito ruim. A informação é que o Atlético vai para o mercado em junho, né? Em julho. Em julho. Vai atrás de zagueiro, de meia volante, atacante. Zagueiro precisa, Mas né? o mercado está carente. Porque esse Kaique Rocha, eu estava fazendo um retrospecto, inclusive com imagem dos últimos gols que o Atlético sofreu. Esse Kaique Rocha falhou em todos os gols. Em todos os gols, o Kaique Rocha. Ele não tem tempo de bola. Ele é muito grandão, né? Precisa dar um relógio para ele aprender o que é o tempo. Ele não é um jogador de muita mobilidade. Ele vai muito bem pelo alto, ele até fez uma sequência de bons jogos aí, mas ele falhou no jogo contra o Danúbio, falhou feio, né? Não, falhou. E também em outras partidas. Mas essa do relógio é muito boa. Eu tinha contratei um narrador e foi fazer um posto, jogo do Atlético Santa Cruz no Mundão do Arruda. E eu transmitindo na Vila Capanema um jogo importante, né, também da época, entre Paraná e Vasco da Gama. E eu deixei o rapaz lá só para fazer posto, porque o jogo era aqui. E daí começou o jogo lá em Recife, né? Eu aqui na Vila Capanema, o Paraná vai para cima do Vasco, bola com o Serginho, toca para Carlinhos e aperta, e o Saulo, e o tempo e placar em Recife. Ele dava o placar. Atlético 0, Santa Cruz 0. Passou 10 minutos, eu disse, e o tempo e o placar. Aí que tá o problema, seu Carneiro. Eu esqueci o relógio no hotel. Eu digo, então empresta de alguém aí do pipoqueiro, pô. Ai, o posto não tinha relógio para marcar o tempo. Sensacional. Sensacional. Mas, assim, outro... Vamos esperar o Mafusa recompor aqui, porque essa foi... Vamos dar o tempo para o Mafusa aqui. Aí, vamos lá. Mas outra situação que a gente falando dos atacantes, que se especulou nas últimas semanas é que o Mastriani queria sair, né? Que não estava contente com a reserva e tal. Eu acho que um atacante, ele está dividindo, né, a titularidade com o Pablo, está fazendo gols pelo Atlético, já fez vários gols, mas nessa disputa, para vocês, quem deveria ser o titular? Pablo ou Mastriani? O Pablo, mais jogador, mais identificado com o Atlético, busca a solução, dá a solução. Não é nada de extraordinário, mas é mais jogador que o Mastriani. Eu acho que tem um problema a mais aí. Eu até não discuto o mérito entre o Pablo e o Mastriani. O Pablo é mais atlético, ele é atleticano, Sim. inclusive. Mas o Atlético não tem o meia, que era o Terans, o homem que chega. O Atlético tem que, se for a contra-ataque, acertem dessa vez. Precisa de um primeiro volante, que não era o Hugo Moura, mais. O Eric não é meia e não é volante. O Eric é um bom menino, corre bastante e tal. O Fernandinho faz a parte dele dentro das possibilidades físicas dele, que é um gênio da bola. Só que o Atlético e o Christian caiu muito de produção. Depois da contusão, caiu. Caiu muito, voltou mal. Então o Atlético precisa pôr na cabeça a necessidade de um meia de ligação.
Antigamente nós chamávamos de meia armador. Tivemos, o Atlético mesmo teve grandes. Que seria o Zapelli esse cara, né? No título brasileiro tinha só Adriano. Adriano e Kleberson. Souza na reserva. Só isso, Souza na reserva. Veja que elenco. Isto sim é um elenco bem montado, entendeu? E como para subir em 1995, tinha o centroavante, o Oséias. Oséias e Paulo Rim, mas quem chegava era o João Antônio. João Antônio. Então, futebol é assim, quando você monta o time, você tem que acertar o entendimento entre o meia e o centroavante. Isso o Atlético não tem. O Atlético sofre um hiato ali. E esse é um problema. Eu acho até que o Pablo e o Mastriani se superam pela carência. E o Canóbio tem ajudado muito. Sim, sim. O Canóbio, com o Cuca, mérito do Cuca, o Canóbio está mostrando um futebol de primeira linha. Mafuz, você falou aí, defendeu o Pablo, mas... Não, eu não defendi o Pablo. Os números provam que o Pablo é melhor, é mais jogador. Mas você falou, o mercado, o Cuca quer aumentar o nível, né, do elenco do Atlético. Quer jogadores mais caros e por consequência, melhores. Indo para o mercado, já se falou daquele argentino Barreiro do São Lourenço, que quase veio na janela, acabou vindo o Mastriani. É o velho Barreiro? Não é o velho Barreiro. Eu vou te falar um negócio, Barreiro. Eu vou lembrar aqui o negócio. Quando eu conversava com o Petralha certa vez, cheguei para o Mário Celso e disse, pô, Mário, a federação quer que o Atlético indique alguém pro Tribunal de Justiça Desportiva. Petralha olhou para mim e disse assim, Mafu, vou te dar uma lição, ok? Nunca indique ninguém, só vete. Aprendi isso. Eu não indico ninguém, eu só veto. Só veta. Aprendi com o Mário Celso Petralha, isso aí. Boa dica, né? Bom conselho, Carneiro. Vai adotar também ou não? Não. Não aceito mais conselhos e eu estou em recesso. Só veta. Jurídico e parlamentar. Só estou observando. Eu sou observatório romano. Certo. Não sou influenciador, eu sou observador. Observador. E pelo que você observa, eu quero saber as suas observações sobre o goleiro Bento, que está próximo aí de fazer as suas 2 últimas partidas pelo Atlético, que muito provavelmente vai ser negociado na janela de verão europeu, né? Tem vários interessados, Inter de Milão, Chelsea, agora o Sporting de Portugal. Aonde vocês colocam o Bento? É difícil porque ele fez talvez menos jogos que outros goleiros, né? Mas de capacidade e potencial. Onde ele entra entre os principais goleiros da história do Furacão? Olha, o Atlético Paranaense e o Coritiba têm tradição de revelar e de contratar grandes goleiros. Se você pegar o histórico, né, desses dois, o Atlético mais modernamente. O Coritiba, no passado, ele tinha goleiros assim que era de cair o queixo, né? Joel Mendes, Célio, Jairo, Mazzaropi, Manga. O Atlético, nos últimos 30 anos, ele se especializou em contratar grandes goleiros. Eu diria que a largada foi o Marola, e dali para frente ele só acertou. Roberto Pinto, Flávio, e daí veio esses mais... Roberto Costa, Ricardo Pinto. Roberto Costa era extraordinário, Rafael. E, bom, o Rafael deu o título brasileiro ao Curitiba. Mas desses últimos, né, os 2 bola de ouro, medalha de ouro da Olimpíada, o Everton e o Santos, o Bento fica nessa linhagem, assim, super goleiro. É inevitável a saída dele, o mercado está aí mesmo, ele tem que cuidar do seu futuro e faça que nem o Fernandinho, daqui uns anos volte para encerrar a carreira no Atlético. Mas o Atlético está bem servido de goleiro. Eu gosto do estilo do Léo Lins e do Mikael. Então são 2 goleiros interessantes. Vai ter um terceiro, evidentemente. Mas é a marcha do futebol, é a marcha da vida e o Bento que seja muito feliz. Para tocar nesse assunto, eu acho que dos últimos, o grande goleiro foi o Santos, e antes do Santos foi o Flávio Pantera. Né? Flávio, o período que o Flávio jogou no Atlético foi coisa de louco. Mas claro, o Santos foi o grande ganhador, vencedor, resolveu grandes situações para o Atlético, deu o título para o Atlético. Sabe como é que o Flávio foi contratado? Como? O José Carlos Farinhaque, o Mário Celso Petralha havia assumido, né, o comando do Atlético em 1995 e estava na formação do time. E daí ele me pediu para dar uma olhada naquele tempo era videotape, né? VT. Um VT. E o
o Farinhaque disse, assista esse goleiro aí. E o Atlético havia contratado o Roberto Pinto. Ricardo Pinto. O Ricardo Pinto. Roberto Pinto, né? Que eu Não, digo? Ricardo é. Pinto. Ricardo Pinto. Roberto Roberto Pinto Costa. foi um meia do Vasco. Me confundi. Sobrinho do Jair da Rosa Isso. Pinto. E daí, o final do campeonato alagoano. Daquelas letras lá, CSA e CRB, não sei o quê, e o Flávio defendendo tudo e tá. Terminou o videotape, o Farinhaque perguntou, o que você achou? Eu digo, muito bom goleiro, hein? Vamos fazer uma consulta? Vamos. Quem é o técnico do time dele? Valdemar Carabina, que era nosso irmão aqui. Eu digo, vamos ligar para ele. Liguei. Alô, Carabina, é o Carneiro Neto. Ele, o quê? Vai dizer que você está falando no bar do Pasquale de novo. E o Mafus, como é que vai? Aí ficou aquela brincadeira. Não, o atleta está interessado no Flávio. Pode contratar. De olho fechado. E deu no que deu. E eu apelidei ele de Pantera até. Goleiro extraordinário. Acho que dupla de goleiro, né? Ricardo Pinto e Flávio. Para subir para a Série A. Você viu que o Carneiro indica. Mas o Bento Eu não veto. Indica. é interessante, né? Daí, uma vez, quando começaram a chegar as propostas por Santos, em uma reunião, o Paulo Autori falou para algum dirigente do Atlético, mas falou no Atlético, que o Atlético já poderia dispor do Santos, que tinha goleiro por os próximos 15 anos. Que era o Bento, o Léo Link e esse menino, Micael. Micael da seleção sub-20, né? É. Tem muita bagagem também, mas o Léo Link, quando entrou sempre muito bem. Mas o Bento, independente de conquistas ou não pelo Atlético, ele marca a história por ser um grande goleiro e por ir para a seleção jogando pelo Atlético. Quem Coisa que não convocou acontecia. ele? O outro técnico inteligente, o Dorival Júnior. Exato. Então você pega nesse naipe de Paulo Autori, Dorival Júnior, Cuca, aí o futebol brasileiro vai bem. Mas se desviar um pouco, tá aí o Curitiba com dificuldade para optar por um treinador. O Paulo Autori não se convenceu de que precisa de um treinador efetivo. E vamos E falar. você tocou num disso. assunto e eu conversava com amigos. O Atlético, será que o Atlético tem noção que ele tem um dos melhores treinadores do futebol brasileiro? Com certeza. Deve ter, né? Sim, se livrou a cara da diretoria. Não, mas não vamos por isso também. Estava afundando. O Osório, se fica com o Osório, mas não ganharia o estadual e estaria hoje numa situação crítica. Mas não é porque ele atendeu e livrou a cara da diretoria. Você não perguntou se eles estão satisfeitos? Não, eu imagino, não que eles estejam satisfeitos. Se os dirigentes estão conscientes que o Atlético tem hoje um técnico que em condição normal não teria. Top de linha, né? Top de linha. Ele teve que o é Filipão, esse rapaz. né? O Filipão, quando foi contratado, também era um homem de primeira linha. Só que o Filipão se comprovou com desgaste de material. Ele não, tanto que não foi bem no Galo, na sua, talvez, derradeira tentativa. Ele até conseguiu recuperar e conseguir a vaga da Libertadores, tanto que ficou no início desse ano, mas E o logo, que tem... E o logo... que tem mais o Atlético? Que tem novidades aí também? Do quê? Do Atlético Paranaense? Do Atlético, mas em que sentido? Não, disse que saiu aí uma edital de conselho deliberativo. Você quer saber da Universidade do Atlético? É isso? A Unipet. Unipet. O Unipet. O Atlético, então, ele fez, soltou lá o edital de convocação de uma reunião para o Conselho decidir sobre a criação de um espaço dentro do CT do Caju para que vai ser utilizado para a criação de uma universidade. Isso é um projeto antigo do Mário Celso Petralha. No tempo que eu convivia com ele, já trocava ideias sobre isso dentro do clube. E eu acho que é uma belíssima iniciativa. Eu também acho. Uma tacada inteligente. E não é só, e pelo que eu estou sabendo, não é só de futebol, não. É de forma geral, é uma educação completa, é um segmento educacional completo. E hoje em dia pode fazer EAD, ensino à distância. Você conseguir a autorização, mercado faz. Enorme, né? Mas você falava, Carneiro, é uma ideia antiga já do Petralha. Então. Mas bem antiga, baseado já. em outras experiências de empresários que criaram escolas, né?
de grande sucesso. Bom, evidente, não sei exatamente o currículo, não sei exatamente o propósito. Provavelmente será nessa linha de cursos, né, de cursinho, mal comparando universidade positivo, né? Porque hoje a iniciativa privada também penetrou muito, né, na construção de hospitais, de universidades, de escolas, porque antigamente era tudo público, né? Você pegava, por exemplo, no tempo do interventor Manuel Ribas, que ele criava escolas agrárias no interior. E eu me lembro disso porque era muito comum. E na época era uma iniciativa. Sabe o que resultou nisso? No agronegócio. Porque eles ensinavam a pessoa a lidar com a terra, a fazer plantação, a distinguir, né, uma semente da outra. Então, tudo que se diz respeito ao ensino é importantíssimo. Eu acho que o Atlético Paranaense está de parabéns. De parabéns. Vai ser Unipet. Agora não, mas não tem outra forma de identificar. Não vai ter as digitais do Mário Santos Petralha? Com certeza. Unipet. Então, batizada pelo Augusto Mafuso. Não, Unipet. Eu não quero batizar, mas vai ser chamada de Unipet. Ele não vetou, agora ele indicou, viu? Sugeriu. Bom, sugeriu. E quem precisa de sugestão de técnico é o Curitiba, que até agora, a gente está gravando na quinta-feira. Não contratou um treinador, tem jogo contra o Operário na segunda-feira. A gente vai voltar com o podcast na terça, logo depois do jogo do Curitiba. E o Curitiba não contratou um treinador. Está nessa avaliação do Paulo Autuori, com o William Thomas, o James Freitas continua. Na semana passada, quando conversamos, a ideia aqui foi de que dava para tocar sem técnico. E dá. Continua ainda. O mercado é péssimo. Se você olhar aí o mercado de treinadores do futebol brasileiro, tanto que na Série A do Campeonato Brasileiro, 10 treinadores são estrangeiros, 6 portugueses e 4 argentinos. E dos 10 brasileiros, tem muitos que estão tentando se firmar, né? O Tencati, o Jair Ventura, Carpini. Então, Carpini vai para o Vitória agora, né? Não sei para onde ele vai, mas já está. Agora, o mercado do futebol brasileiro caiu demais, ficou muito pobre, muito restrito. Eu fiz a lista, Carneiro, aqui, porque você fez a coluna lá no 2 falando dos técnicos. Vamos lá. Os estrangeiros na Série A. Tem o Milito no Galo, o Zubeldia no São Paulo, Cudê no Inter, Antônio Oliveira, conhecido aqui do futebol paranaense, técnico do Corinthians, Abel Ferreira, campeoníssimo no Palmeiras, recém-contratado agora o Álvaro Pacheco do Vasco, o Vojvoda também, que está muito bem no Fortaleza, Arthur Jorge chegou agora no Botafogo, está bem também nesse início, Pedro Caixinha acho um ótimo técnico do Bragantino, e o Petit, agora que chegou recente ao Cuiabá. Esses são os estrangeiros da Série A, são 10. Isso significa o quê, Mafuz? Significa que as entidades de classe no futebol brasileiro estão falidas. Acabou. Não sei se tem a associação de treinadores. Existem, mas existem acho que o que está acontecendo? Isso vai evitar, e vai ser um prejuízo grande a médio prazo, de se revelar treinador no Brasil. Não existe mais paciência para se fazer treinador, de se tentar com um ex-jogador ou um professor. A categoria de base de treinadores vai virar a Série B, Série Mas C. E isso está indo também para a classe de jogador. Hoje, 25% de jogadores que estão em atividade no futebol brasileiro são estrangeiros. Isso tem uma implicação direta no conteúdo do futebol brasileiro em si. Acontece que o Brasil, economicamente, é um país bem sucedido no continente. O Brasil só não é um país de primeiro mundo pelo nível político e de gestão pública baixíssimo, né? E nós somos prejudicados por isso. Mas o Brasil, a iniciativa privada, o povo brasileiro é maravilhoso. Você veja a riqueza do Brasil, o movimento das estradas, dos aeroportos. E o que aconteceu? O futebol brasileiro ficou muito forte
em relação à Argentina, Uruguai, Colômbia, enfim, Chile, os principais do continente. Então o futebol brasileiro não só ganha virtualmente sempre a Copa Sul-Americana ou o título da Libertadores, como também contrata os treinadores do continente e os melhores jogadores. E também vai buscar em Portugal. Isso aí não é pouca coisa. Eu acho interessante. Só que daí, como disse o Mafuz, prejudica a matéria-prima local. Mas daí por falta de competência do curso de treinadores da CBF, dos cursos como é que chama, para se formar em professor de educação física. É isso, né? Educação de formação de educação física. Eu acho que estão formando mal, né? Tem universidades do esporte que não se completam. Tem uma série de coisas. Se veja que o futebol brasileiro está tão confuso que nós temos duas ligas, né? Uma liga quis parar o campeonato, a outra não quis. E a CBF oportunisticamente parou. Todos agora estão vendo o prejuízo que isso aí vai resultar em termos de calendário. Porque a crise do Rio Grande vai muito longe, é muito maior do que se sabe. E vai acontecer em outros locais, em outros estados, dependendo das circunstâncias climáticas, pela falta de infraestrutura do país. Então o futebol tem que se cuidar, futebol, ter uma gestão mais firme, mais segura e mais racional. Agora que isso aí é uma constatação da pobreza técnica do futebol, é o que eu falei há pouco. Se você pegar as atuações da ontem da Copa do Brasil, dos grandes times brasileiros, Corinthians, Flamengo, cara, futebol de terceira categoria. O Botafogo ainda foi bem, eu achei que jogou bem com o Vitória. Mas esse treinador português já ajudou. O próprio Vasco se recuperou com o novo treinador, pelo menos emocionalmente, psicologicamente. Então é complicado. Hoje não é matéria muito fácil você discutir esse tipo, porque aí envolve muita coisa. Não é só a parte econômica, a parte esportiva, a parte cultural. Esta também tem a ver com a má formação dos treinadores brasileiros. A implicação disso é que valorizou Cuca, Paulo Autori, Dorival Júnior, Tite, Rogério Ceni. Mais experientes. Exato. Tá, voltando a falar do Coxa aqui, nesse momento aí sem técnico. Bom, mas aí eu já tenho uma opinião formada e vai se comprovar. O Paulo Autori, ele, quando é diretor, ele quer dar um pitaco. Exatamente. E quando ele é técnico, ele quer dar um pitaco como diretor. Então ele está em casa agora. Curitiba está esfacelado no departamento de futebol. Faz o que Eles vão todos comer na mãozinha dele. E ele vai manter o James, porque já conhece o James. O James tem lá o seu valor, o seu talento. Vamos respeitar os seus propósitos e vamos ver. De repente o Paulo Autori consegue. Claro, o Paulo Autori também não vai gastar dinheiro para contratar um técnico de renome. Não, ele precisa de jogador. Então ele vai economizar nessa contratação. E em vez de pagar 500 pau para um técnico novo, não. Com 500 ele contrata 2 bons jogadores. Né? Um meia e um atacante. O Curitiba precisa de jogador. Porque quem derrubou o Thiago Kozlowski, quem derrubou o Guto Ferreira... Foi a fragilidade do time. Foi o time. Mal formado do time. Pela SAF. E hoje, se a gente olhar a tabela da Série B, foram jogadas 6 rodadas, o Curitiba está em 12º, tem 8 pontos, está atrás do Operário, que é o próximo adversário. O Operário tem 9. O Curitiba tem bom comportamento defensivo e pouca presença ofensiva. O mesmo se aplica ao Operário. O Operário poderia estar numa situação bem melhor, mas faz uma campanha também muito deficiente em razão da mediocridade técnica dos jogadores de meio de campo e ataque. O Atlético tem uma boa zaga e um extraordinário goleiro. E um ótimo treinador, o Rafael Guanais. Vamos respeitar os treinadores brasileiros que têm talento. Agora, o jogo que o Operário fez com o Ceará domingo foi ridículo. O Operário não tem intensidade no meio de campo para o ataque. É um time que joga, parece que eles estão ali para cumprir uma obrigação. Não é repartição pública, amigo. Tem que jogar bola, tem que suar, tem que dividir, tem que procurar o gol. Aí a culpa é do treinador, mas os jogadores que não sabem jogar. O cara pega a bola, vai dar um passe e não sabe. Hoje é assistência, não sabe dar assistência. Aí chega na frente do goleiro, mas não sabe fazer o gol. Mas é segunda divisão, Carneiro. Mas você não vai exigir mas a primeira está time, diferente? Não está muito diferente, mas você pode exigir da primeira. Mas da segunda divisão não dá para exigir. Eu exijo. Eu gostei do Rio Branco, na Série B do estadual. Na segunda divisão. Fez uma belíssima apresentação. Na segunda divisão é jogo de fazenda. Deus me Não. A Série B é uma extensão da A.
Porque os times que estão na B ou desceram ou estão subindo. E são sempre os mesmos. Eu acho que não. Acho que aí eu discordo. Você tem que exigir do Curitiba, que coloca 22 mil pessoas por jogo, é SAF, Clube Rico. Mas o Operário... Não, mas o Paraná na Série B do estadual está Mas botando 30 mil pessoas no estádio e o time é fraco. Tá, mas eu queria botar uma questão assim hoje. Quando se enfrentarem Curitiba e Operário na segunda-feira, dá para dizer que tem favorito nesse momento? Não, 2 times iguais, de baixíssimo nível. 2 times iguais de baixíssimo nível. E o Curitiba joga, o jogo é no Couto Pereira. Couto. É o jogo para o Curitiba evitar uma crise. Se o Curitiba perder esse jogo, ou não ganhar esse jogo, a torcida volta a agir. Eu não tenho dúvida disso. Em relação disso. ao Operário é a mesma coisa. O Operário precisa do resultado, porque tem patinado em casa e não tem ido bem fora. Então são 2 times em crise, técnica e emocional. Já que você citou o Paraná Clube, o Mafus fez o alerta no podcast passado, né? Fez o alerta, eu vou lembrar isso aí. Ele falou, o Paraná não pode brincar agora, tem que ganhar. Não, ele estava Rio muito Branco. na festa, 36 na Baixada, 26 24 no Couto Pereira, muita festa. 15 foi mil lá, devem ir à Vila Capanema no jogo Exatamente. com o tchan, 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 tchan. Acho que Laranja andaram puxando a orelha de gente lá do Paraná, eu estou sabendo. Mas aí que tá, o Tcheco tem noção disso, ele sabe a limitação do time. Qual é o problema? O mesmo problema. Os gols que os caras perdem, o centroavante... Mas foi o Tcheco que formou o time. É Tiliu o nome do sujeito? Liliu. Esse cara perdeu 2 gols bizonhos no primeiro tempo. Agora, mérito ao Rio Branco. Eu quero enaltecer o técnico, o Fael lá do... Fael Júnior. Júnior, do Rio Branco. Quem que é o técnico? Fael Júnior. É um Comandou o Paraná no ano passado. É um inclusive. senhorzinho, é uma pessoa que conhece futebol. Time bem montado, se sente que o time tem definição tática, sabe se defender, 2 linhas de 4, quando ficou com 2 jogadores a menos. O Paraná teve 22 minutos, poderia ter feito pelo menos o gol de empate, não teve capacidade técnica e nem inventividade no meio de campo. Agora, o Rio Branco tem um problema, é um time muito agressivo, muito violento, por isso teve 2 expulsos. E os jogadores, qualquer coisinha, eles reclamam da arbitragem. Eu acho que tem que ter um pouquinho, né? Um pouquinho mais de calma. Vão mais lá na Praça do Rocio, em Paranaguá, tome mais um suco. Ô, Carneiro, mas jogo. você sabe, Carneiro, que teve lei do ex, né, nessa partida. Porque quem montou esse time do Rio Branco foi o Marcos Amaral, empresário que estava no Paraná no passado, que não conseguiu a classificação para a primeira divisão do estadual. Eu não sabia disso. Teve a lei do ex, Mafus. Pois é, Paraná tem que aguentar isso. Perde para o Rio Branco e tem que ouvir o tal do Amaral fazer um discurso. É mole? As margens do Itiberê. Exato. As margens do rio, no gigante do Itiberê, que é grama sintética, né? É grama sintética lá no estádio do Rio, da cidade, né? Não é o estádio do Rio Branco. Aí o Cudê não levaria o Internacional para jogar lá, jamais. O Renato Gaúcho, se tivesse o Soares também... O Atlético ofereceu para o Internacional a arena, né? Uhum. E o Cudê, não, essa grama sintética, porque ele perdeu para o Atlético aqui, mas jogou bem até o Internacional. Aí o Internacional optou por Criciúma. Sim. E o Grêmio pelo Couto Pereira. Não, o Internacional vai jogar em... Criciúma. Em Criciúma ou em Barueri? Não, Criciúma. Ah, sim. E o Grêmio joga no Coxa. Vocês acham que vai ter uma torcida local aqui? Não mexa com gaúcho. Não mexo. Gaúcho, ele aparece, porque antes de dizer, você é o quê? Ele veio dizer brasileiro, eu sou gaúcho. Gaúcho, sim. Então ele tem o gaúcho tem uma identidade com o seu estado, com a sua terra, com o seu território. Muito forte. E isso vem da história, das guerras cisplatíneas. Quanto vai dar o público? Faça a aposta aí, Carneiro. Não sei. Não saberia dizer. Não? 10, 15 mil? Vocês acham não, que a torcida local vai? Eu entendo que vai ser nessa faixa. Nessa faixa, sim. Nessa faixa de 15 mil pessoas e vai provocar a curiosidade de muitos curitibanos. Uhum. Entendeu? É um jogo de Libertadores, né? Já que não tem no Atlético nesse ano. O adversário Talheres, não?
Eu vou confirmar aqui, mas eu É jogo acho... da Libertadores. Exato. O Grêmio não vai bem na Libertadores. Esse jogo decide. Ele a vida melhorou, do Grêmio. né? O Grêmio melhorou Ele ganhou, né? Ganhou as E quando duas você últimas ganha, você partidas. respira. Agora, é um jogo importante, sob o ponto de vista de competição. E o Renato Gaúcho também, ele está fazendo um trabalho muito irregular, né? Ele não faz um trabalho linear, eu diria, dentro do Grêmio. Mas ele não é linear como até. É o Grêmio e o The Strongest da Bolívia. Da Bolívia, The Strongest. Quarta-feira, 19 horas. Mas é ótimo jogo horário. decisivo pro Grêmio. Decisivo. Vamos ver a O Grêmio tabela. não mas precisa, o- não, o Grêmio precisa ganhar essa partida. Não, Se importantíssimo. fosse o Tajeres, era mais complicado. Mas o The Strongest, o Grêmio tem boa chance. Sim, é o time que joga mais na altitude, né? Depende muito da altitude. Não, só boliviana. joga na altitude. É, a não ser o basicamente. Bolívar, O time que que jogou na arena e eliminou o Atlético na Libertadores. E o The Strongest goleou o Atlético lá também recentemente, né? Foi uma goleada. 5-0? Que- 5-0. Acho que foi. Aquele jogo caiu o técnico. Carilli. Caiu o Carilli. Carilli, que O está Fábio fazendo um bom trabalho no Santos. Caiu o Carilli. 5 gols de cabeça naquela partida. Mas e os zagueiros, como é que fazem? Antecipa? Eles não sabem antecipar. Eles assim, olhavam a bola assim. Aquele jogo que vocês falaram, Ah, Kaique passou. Rocha. O Kaique Rocha e o jogo, Lucas não foi? Alter. E continua Isso, aí. foi aquela dupla. É. E o Kaique Alter tá aí. e Kaique. E o Kaique tá indo Meu, aí. Exatamente. Se Foi, querem discutir futebol ainda. foi aquela Primeira coisa que eu aprendi, quando eu entrei a primeira vez de chuteira, o técnico disse, se você jogar mais atrás, a bola cruzada sobre a sua própria área, você tem que antecipar o atacante. Nenhum deles faz. Tá aí o gol do Danúbio. Como é que foi? O Coelho assim, Aham. se agachou, Sim, o cara o cara meteu de pegou cabeça. e Então, pegou a eu vou frente. discutir com essa gente que ganha milhões por mês e não sabe jogar futebol, amigo. E os treinadores não conseguem ensinar essa gente a se posicionar no campo. Meu Deus. O duro que o Cuca ensina, mas o jogador Esquece. não tem. Não, o jogador não tem cabeça para mentalizar o que deve fazer. Esse maldito celular, né? Eles ficam o dia inteiro ali, essa juventude, uma coisa. Eles não sabem nada, né? Não gostam de poesia, não gostam de literatura, não gostam. Nem de futebol eles estão gostando. Que eles ficam o dia inteiro ali. Bom, outro, ele matou a família inteira por causa de um celular. É outro absurdo. Ai, ai. Vamos lá, continuando aqui o nosso podcast Carneiro e Mafuz. Se você está assistindo a gente até agora, não deu o like, não se inscreveu, se inscreva, nos ajude aqui e ative as notificações para sempre estar ligado quando tem a próxima edição do podcast. Tem uma matéria que sai hoje no site do 12 Esportes, que é um ranking que é elaborado, né, pela nossa equipe. Esse ranking ele leva em consideração o desempenho dos times na última década do futebol. Então, os últimos 10 anos. Para a gente ter um recorte e ter uma noção de quais são os times que realmente nesse último período, aí, nessa última década, eles estão desempenhando melhor, estão tendo resultados melhores no cenário do futebol nacional. Eu vou listar aqui para vocês o top 10 desse ranking e eu queria que vocês dessem aí os seus pitacos, as suas opiniões sobre como está esse cenário do futebol nacional. Palmeiras é o líder, tem 4.930, depois tem o Flamengo, 4.775 pontos, depois já tem uma queda grande. O Grêmio, que ganhou a Libertadores 2017, lembrando, esse ranking leva em consideração os últimos 10 anos, então está pegando título importante do Grêmio, é o terceiro colocado, tem 3.000 pontos. Depois, Atlético Mineiro, 2.800, Atlético Paranaense, 2.500, é o quinto colocado, Furacão. Depois tem Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, Inter e Santos, esse é o top 10. O Fluminense, que acabou de ganhar a Libertadores, é o 11º. Ele tem 1.600 pontos. Está pertinho do Santos, podia entrar no top 10, mas está 15 pontos atrás. Depois tem o Fortaleza, que é um time que está, nos últimos anos, despontando aí no futebol nacional. Mas temos aqui... Mas antes de você ir para a sequência, vamos já discutir o top 10. Eu quero saber o seguinte... Quanto que vale uma Libertadores da América? Quantos pontos? Vamos lá, vamos ver as pontuações aqui. A Libertadores, pro campeão, dá 400 pontos. Então o Atlético está em quinto. O
Atlético é o quinto. Com quantos pontos? O Atlético tem 2.500 e pouquinho aqui, deixa eu ver certinho. Teria 3.000 se ganhasse a Libertadores. Se tivesse vencido no Aquela que o Filipão entregou de bandeja. Teria passado e teria basicamente De qualquer maneira, 2.900 é justo, é baseado em números mesmo, em títulos, não dá para ir contra os fatos. E aí mostra que o Atlético ele se estabilizou entre os maiores do Brasil. Ó, para vocês terem a noção da pontuação, tá? Libertadores, o título é 400, o vice é 200. Daí tem a pontuação lá por fases, né? Oitavas, quartas, cada um tem sua pontuação. Mas o Atlético está nesse posto aí, porque ele foi vice da Libertadores e ganhou 2 Sul-Americanas. Sim, ó, vamos lá. Uma Copa do Brasil. O campeão brasileiro vale 300, o vice é 150. Mas aí não pega 2001. Não, mas pega... dos últimos 10 os anos. últimos 10 entendi. anos, tá? Ele foi vice-campeão e vice da Copa do Brasil. Mas ele teve brasileiros aí que ele pegou Libertadores. O Atlético está estável em quinto lugar. E merece. A o Sul-Americana trabalho do Atlético é muito competente. Muito competente. O problema do Atlético são aqueles, como é que eu vou dizer, aquelas recaídas, entendeu? Daqui a pouco o Atlético faz uma bobagem. Contrata o técnico equivocado. O ano passado, por exemplo, errou em manter os técnicos que manteve. E começou esse ano erradamente com o Osório. Então, se o Atlético tivesse um pouco mais de atuação linear, sob o ponto de vista administrativo, conceitual, no futebol, o Atlético poderia estar, inclusive, em melhor situação. Sim, Sul-Americana, o campeão é 200 pontos. Então, o Atlético, nesse período, tem 400 pontos só da Sul-Americana, mais as fases que ele avançou da Sul-Americana. A Copa do Brasil vale 250 pontos. Então, para você que está nos assistindo, tem toda a pontuação lá no site, certo. tem todo E os coxa estão aonde aí? Você quer ver onde está o Coritiba? Vamos ver. O Coritiba, neste ranking, ele é o 23º colocado. Nos últimos 10 anos ele somou 320 pontos. Mas que diferença para o Atlético, hein, Carneiro? O Coritiba entrou em decadência há muito tempo. O Coritiba teve muitos problemas políticos. A política, a democracia coxa branca atrapalhou muito o clube. Aquela injustiça que fizeram com o Wilson Ribeiro de Andrade, que foi tetracampeão estadual e bivice da Copa do Brasil, na eleição seguinte... Ali arrebentou. Eles excluíram o Wilson e erraram, aí conseguiram errar em todas as eleições, na escolha dos candidatos, até o Renato Folador Júnior, que seria uma solução. Um homem preparado, eu falo porque nós conhecemos o Renatinho muito proximamente, até porque trabalhava comigo na Rádio CBN, eu conheci o Renatinho jogador, conheci o pai dele. Não, ele era preparado. Era muito, ele e o Paulinho, o irmão dele, bons meninos, jogaram no Curitiba. Muito bem. Lamentavelmente ele faleceu e o Juarez, o vice, não tinha boa saúde e também não ficou. Aí o Curitiba continuou errando. Aí foi para o negócio da SAF, continuou errando. Então o Curitiba precisaria passar por uma outra dinâmica, no meu modo de entender. Eu vou dar um palpite. Eu acredito muito no que o Atlético Mineiro e o Cruzeiro agora estão fazendo, que é a SAF do próprio clube. Os ricos do clube, os bilionários do clube que gostam do clube e mais 500 milhões, menos 500 milhões também não vai mudar para eles. Aí sim, o Curitiba, e tem isso, o Curitiba tem aí uns 10 coxa branca que poderiam dispor desse dinheiro e daí elegeriam os executivos melhores que se identificam mais com o clube. E isso serve para o Atlético Paranaense. Mas agora isso aí está fora de cogitação. Não, mas para recuperar os próximos 10 anos, né, amigo? Tá fora de porque se o Curitiba está nessa colocação, mas veja ele está na série C. Deixa não é na B. Eu vou listar. Vou listar do 11º até o 22º, os times que estão na frente do Curitiba, tá? Fluminense, Fortaleza, Chapecoense, Botafogo, Bahia, Atlético Goianiense, Bragantino, América de Minas, Cuiabá, Ceará, Sport, Vasco, Goiás. Esses todos estão na frente do Curitiba no ranking que leva em consideração resultados dos últimos 10 anos. É uma injustiça. O Curitiba tem que estar em melhor situação. O Curitiba tem potencial, tem público, tem história, tem... Nossa, o Curitiba não pode ficar nessa situação humilhante. É um ranking muito, muito abaixo do potencial do clube. Absurdo, né? Um absurdo. Não, abaixo não. É a realidade hoje. É a realidade hoje. Nós temos... Não.
Aí é má gestão. É má E gestão, é consequência da má E gestão. se você não começar a gestão certa um dia, você não sai do buraco, né? Por que o Atlético Paranaense deu certo? Porque em 1995, né, há 29 anos atrás, ele iniciou um processo diferente. Quando que o Wilson saiu do Curitiba, o Wilson Ribeiro de Andrade? Se eu não me engano, a última gestão dele 2000 acabou em e- 2014. Então, Daí foi o Bacelar eleito em 2015. Então são 10 anos de decadência. Eu vou sugerir, só por curiosidade, até 2014, onde o Curitiba estaria nesse ranking. Vamos ter Qualquer que dia levantar. traga aqui só para dar uma olhada, para a gente confirmar o que é certo, a tese do Carneiro, que é consequência da má administração. Certo. Eu vou só listar aqui a posição dos outros paranaenses que a gente tem no ranking. O Londrina, 165 pontos, é o 31º. Depois vem o Operário, 34º, 125 pontos. O Operário tem subido nesse ranking. O Paraná é o 42º. Ele tem apenas 70 pontos. Está inativo, né? Agora que voltou. 70 pontos. Exato. Tá atrás de Luverdense, Joinville, ABC, Ituano, Campinense, Botafogo. Tem diversos clubes aí que não tem a torcida que tem o Paraná e tá nessa situação. Mas esse ranking tá lá no 2 Esportes. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para vocês acessarem. É um ranking bem interessante e todo ano ele vai sendo atualizado para demonstrar aí fazer um raio-x, né, de como é o cenário aí dos times, quem é time grande hoje em dia no futebol brasileiro. É isso, pessoal. Vamos terminando aqui mais uma edição do Carneiro e Mafuz. Agradeço. E voltamos vocês. terça, né? Terça-feira Terça-feira estamos de voltamos. volta. Estamos de volta. Espero que seu joelho esteja melhor aí, Mafuz. Vai tá. Terça-feira. Mafuz é dúvida. É dúvida. Mas você tá aqui hoje, faz um gelinho ali, já tá Se bom. fosse no Curitiba, Oswaldo Sarti resolveria. Se fosse no Atlético, Bolinha. Aí, ó. E se fosse no velho Ferroviário, Massaneiro. Massaneiro. Era o massagista. Muito bom, muito bom. Meus amigos, aquele abraço. Voltamos terça-feira com Carneiro e Mafuz. Até lá.